Estamos dando início a mais um podcast e desta vez ele é mais do que especial. Eu tenho o prazer, de apresentar para vocês a Yuli Americano. Ela é uma pessoa que tem uma história incrível. Eu tive a oportunidade de conhecer ela na semana passada, fiquei encantado. Eu falei, cara, vamos gravar um podcast porque você precisa contar essa história e a gente precisa levar tudo isso aí para muitas pessoas. E além disso, temos também, nessa edição especial aí, o nosso da God, Uau, o Ortiz. Sensacional! Mas, como todo podcast, não poderia ser diferente esse aqui. Primeiro, a gente tem que ver se ela topa, Então, manda aquela pergunta para ela, Ortiz. Bora fazer aquela pergunta. Yuli Americano, com filtro ou sem filtro? Sem filtro, né? Aê! Show de bola, hein? Bom, vamos começar com você, Gladson. Manda Bora. a primeira aí pra ela. Vamos lá, Yuli. Primeiramente, obrigado, viu? Por estar aqui, que honra estar aqui na sua frente, conhecendo um pouco a sua história. Mas primeiro, eu queria que você falasse um pouco quem que é Yuli, pra galera, pra quem ainda não te conhecer agora. Fala um pouquinho quem que é Yuli. Primeiro, eu gostaria de agradecer vocês por essa oportunidade, por estar conversando um pouco mais sobre o meu trabalho. Legal. Meu nome é Yuli Americano, eu sou mãe do Theo, de 2 anos, e a minha influência começou com a maternidade do meu filho. Eu comecei a criar conteúdo, ele tinha 4 meses. Antes disso, eu era personal trainer, trabalhei até o finzinho da gestação. Minha primeira formação foi em educação física. E durante a minha gestação, eu sabia que eu queria uma criação diferente para o meu filho. Diferente da que eu tive, da que muitos de nós tivemos, uma criação mais respeitosa, sem autoritarismo, com mais gentileza. E aí eu comecei a fazer mais pós-graduações na gestação, relacionadas à criação de filhos, à infância. E a minha primeira foi Psicologia do Desenvolvimento Infantil. Que legal. E com o decorrer do tempo, as coisas foram saindo do controle na minha maternidade, porque a gente cria uma expectativa de maternidade perfeita, como vimos no Instagram muitas vezes. E eu comecei a falar da minha maternidade que não tinha nada de perfeita. E muitos seguidores pararam de me seguir em busca de treino e começaram a me seguir por conta do meu conteúdo de maternidade. Uau. E foi algo muito desafiador para mim, porque quando eu voltei para a academia, eu ganhei 35 quilos na minha gestação. Então, foi algo, assim, muito importante. E eu não fui aceita pela profissão. Eu recebi muito julgamento. E isso foi algo que me desencadeou uma depressão. Caramba. Mas esse julgamento foi através do quê? Dos alunos? Outros profissionais. Profissionais da área mesmo? Outros profissionais e outros alunos da academia, não os meus. Sim. Porque eu trabalhava só como personal trainer, então eu não era funcionária da academia. Então, aqueles olhares, aquele comentário de, nossa, não voltou seu corpo ainda? Aquilo tudo me gerou um gatilho muito grande. E quando meu filho tinha 4 meses, eu realmente comecei a criar conteúdo. E aí, o meu marido falou assim, olha, vale a pena mesmo você passar por todo esse transtorno psicológico que você está passando em relação a ter crises de ansiedade e pânico na hora de ir dar aula, sendo que você está rentabilizando muito mais e levando muito mais conteúdo e sendo muito mais feliz com a internet? Só que eu tinha um preconceito muito grande com influenciadora. Eu falava assim, gente, eu estudei muito para ser influenciadora. Entendeu? Porque ainda existe aquela cultura de que influenciadora não tem estudo, influenciadora não se dedica. E na verdade, eu que não sabia nada sobre influência, O quanto que a influenciadora tem que se desdobrar, se dedicar, estudar. Então, é uma ignorância cultural e eu estava nesse local de ignorância. E aí, quando ele chegou, ele foi essa luz muito importante, inclusive, que chegou e falou, não, se você vai trabalhar como influenciadora, a gente tem que fazer isso de verdade. Então, vai estudar sobre marketing, sobre algoritmos, sobre comportamento de consumo. E eu falei assim, mas será? No fundo, era o que eu precisava, um apoio para eu deixar a profissão antiga, para eu não me sentir fracassando. Ó, o maridão foi sábio, hein? Foi. Louco, hein? Foi. Legal. E não foi tão sábio que, na época, a gente não tinha condições de investir em equipamento, investir em nada, porque é um outro vai fazer parte, as coisas que nós passamos com o meu filho. Ele teve torcicolo congênito e assimetria craniana. Então, nós precisamos comprar um capacete que não é vendido em Sorocaba, só tem em São Paulo. E era extremamente caro.
e tinha que ir lá semanalmente, depois a cada 15 dias, as idas para São Paulo e mais ajustes. Então, era uma época que o nosso financeiro estava destruído. Nós precisamos fazer empréstimo para fazer esse procedimento do capacete, mais fisioterapia, o plano não cobria nada. Então, foi uma fase de dinheiro muito difícil. E nessa fase de dinheiro muito difícil, ele me apoiou. Ele apoiou o meu sonho em deixar uma profissão que já me rentabilizava e falar, não, vamos deixar isso de lado porque está te adoecendo e vamos investir no que está te fazendo feliz. Eu até comentei hoje sobre as questões de iluminação. Hoje eu tenho 2 softbox de iluminação de estúdio, onde eu faço as lives semanalmente, tenho as luzes de trás, mas não foi sempre assim. Ele comprou primeiro a softbox, depois a gente juntou mais um dinheiro para comprar a luz que vai dentro da softbox, que também tem um valor mais elevado. E aí, depois de mais um tempo, compramos a segunda softbox. Então, foi tudo conquistado de pouquinho em pouquinho. E ele sempre acreditou e investiu muito nisso. E eu falei assim, bom, já que eu vou ser uma influenciadora, eu vou fazer algo diferente. Eu quero fazer o que ninguém está fazendo. E aí eu comecei a consumir muito conteúdo. Eu falei, o que falta? O que eu, como mãe, nesse momento, queria encontrar nos perfis e eu não estou encontrando. E aí eu falei assim, gente, é criação de conteúdo com embasamento científico. Porque todo mundo fala da sua experiência. Eu acho a experiência muito válida, mas o que a ciência diz disso? Legal. Porque eu tenho uma responsabilidade muito grande quando eu influencio outras pessoas. Como que eu vou falar algo que a ciência recrimina, de repente, mas a minha experiência isoladamente foi boa? Eu tenho uma responsabilidade sobre essa fala. Então, eu comecei nesse processo de querer levar as coisas da forma científica. E aí, nesse caminho da ciência, eu encontrei muitas causas sociais. Uau. Que aí foi uma identificação, o pessoal até arrepia de lembrar. Porque, assim, eu falo que eu tenho uma causa minha, que é uma causa para a vida, que uma das minhas pós-graduações, inclusive, é em ABA, que é direcionado para autistas, TDAH, e é algo, assim, que é muito escasso, não só em Sorocaba, mas no estado de São Paulo, no Brasil como todo, essa inclusão da criança com transtorno espectro autista. E aí eu falei assim, gente, ninguém tá falando disso socialmente. Eu encontrava mães que me traziam questionamentos sobre, olha, eu tenho direito a pegar a fralda para o meu filho, que ainda usa fralda, só que eles não me dão. Ai, meu filho tem direito à terapia pelo SUS, mas eu não consigo. Ai, eu tenho plano de saúde, mas o convênio não libera. Eu falei, ninguém tá falando disso? É de verdade, as pessoas não falam isso. Não está na minha bolha, então eu não vou olhar para o lado, porque a minha bolha tá aqui. Eu falei, como ninguém tá falando disso? E eu comecei a falar mais forte até do social do que do científico. E muita gente, inclusive, me perguntavam, seu filho é autista? Seu filho tem autismo? Eu falava, não, gente, é minha causa mesmo. É porque eu saio da minha bolha e eu vou ver a dor do outro e porque não está sendo atendido se a gente coloca dinheiro, né, no governo todos os meses para esses fins e não está sendo direcionado. Sensacional. Sim, Esse lance compaixão, né? esse lance de furar a bolha, eu acho muito importante, cara. A gente fala, tem uma oração aí que todos conhecem, que é o Pai Nosso, né? E a gente, muitas das vezes, nós nos tornamos até um pouco hipócritas, né? Porque assim, ó, na oração do Pai Nosso, o Pai é nosso, o pão é nosso, mas o problema do irmão não é nosso. Você já percebeu? E você está mostrando claro, através dessa história, que, cara, mesmo não sendo um problema dela, né? Mas você falou, cara, é meu sim, porque é meu irmão que está aqui do lado, né? É o próximo, tem que se preocupar e tal. Mas pelo que eu entendi, então, a sua vida deu uma viravolta, assim, da noite pro dia. Na sua gestação, você, antes do seu filho, era uma Yuli, hoje você é totalmente outra pessoa. Sim. Com outras causas. Mas você sempre teve esse coração voltado para a área social ou não? Ou foi depois da gestação? O meu primeiro trabalho social foi com 9 anos. 9 anos, que legal. Massa. Você Foi com teve, 9 né, esse anos. viés social. É. Teve uma transição de carreira. Não, sabe por que eu pergunto isso, cara? Porque assim, ó, eu vejo pela minha esposa. A minha esposa, depois que ela engravidou, a mulher, ela... Não que ela não é, mas ela fica mais sensível, não fica? A minha esposa ficou muito mais, assim, em questão, tipo, de... Como pode dizer? Ficou mais sensibilizada, talvez, não sei. Ela abraça mais as causas. Não que ela não abraçava, mas depois que ela teve o Yuri, inclusive Yuri, meu filho, né?
você vê que ela fica mais emotiva, ela abraça mais as dores dos outros, tal. E tem mais compaixão, tem mais né? Eu acho que é o compaixão, casal, cara. não é só a mulher, o homem também. Muda, né, meu? Tem mais Muda, né? compaixão. Mas sabe o porquê eu acho que muda? Essa questão da empatia, ela fica muito mais evidente quando você tem filho, porque você pensa assim, e se fosse com meu filho? Boa. Porque você não consegue. Eu falo que arrepia muito, porque antes de você ter filho, você entende que filho é uma coisa importante, que é um amor de outro mundo, mas você ouve do relato do outro, né? Você não viveu aquilo, você não sentiu aquilo. E aí, quando nasce o seu filho, você fala, eu sei o que é a dor de uma mãe. É porque eu sei o que é um filho, eu sei, é totalmente diferente. Essa parada da empatia, da compaixão, eu queria pegar um ponto que você deu no início ali, você era personal, e aí quando você voltou da licença, você sofreu preconceito. A gente gosta muito, através da história, né, chegar em pessoas que se identificam com o seu problema e possam, de alguma forma, falar, cara, eu posso fazer o que ela fez, né, aprender alguma coisa com ela, enfim. Então, a gente acredita que tem muitas pessoas que estão passando pela mesma dificuldade. Quantas profissionais da área de saúde, né, educadora física, enfim, estão passando por um problema parecido, similar com o teu. Fala um pouquinho mais como que foi esse processo de transição de carreira, como que você lidou com isso, como que você saiu, teoricamente, do fundo do poço, enfim, o que te ajudou? Porque é importante essa passagem para você ajudar outras pessoas. Sim. E é uma fala, assim, que não é uma fala romântica, essa fala da minha história é uma fala muito difícil, porque esse problema todo, ele começou na minha gestação. Eu comecei a seguir outras mulheres grávidas, né? Como toda mãe de primeira viagem, eu acredito que faça isso. E tava todo mundo muito bem. Então, ai, como o dia é lindo, como é maravilhoso. Ai, eu vou treinar, vou colocar minha melhor roupa. Ai, estou me alimentando muito bem para nutrir o meu bebê. E eu acordava e falava, gente, eu não queria sair dessa cama. É possível. Não é possível que seja tão gostoso assim para as pessoas estar grávida, porque, gente, eu queria muito, eu comecei até a levar esse questionamento, eu falei assim, eu tenho dó de quem engravida sem querer na adolescência, porque eu queria muito meu filho, ele foi muito desejado, muito planejado, e minha gestação foi horrível. Foi horrível. Eu falava, eu não quero sair da cama, eu queria dormir, eu queria ficar aqui com as pernas para cima, sem fazer nada, sem ter responsabilidade. Eu via as grávidas super ativas e eu falava, gente, eu não tô dando conta da gravidez. Você acha que eu vou dar conta de uma criança? Não vou dar conta de uma criança. E eu comecei a entrar nessa neurose. De que eu não vou ser boa mãe, eu não sou boa o suficiente, eu estou cansada, eu estou esgotada, o problema sou eu. E aí eu cheguei para o meu obstetra e eu falei assim, olha, eu tô me sentindo assim, assado, uma tristeza muito grande, uma vontade de ficar quieta, eu não tô querendo conversar com as pessoas. E eu engravidei na pandemia, né, gente? Caramba, né? Então, Difícil, né? foi algo assim, eu tinha pânico de pessoas. Então, eu estava trabalhando com 2 máscaras, meu aluno estava treinando de máscara, e se alguém tirasse a máscara, eu entrava em pânico. Eu entrava, assim, em pânico, porque ninguém sabia ainda o que o Covid ia causar com a criança na sua barriga. Então, foi algo assim, foi um momento muito difícil, muito delicado, né? E aí, eu levei essas questões para o obstetra, ele falou assim, olha, vou fazer o seguinte, vou te passar um remedinho para ansiedade. E aí, ele me medicou. E eu tomei antidepressivo a gestação inteira, né? O que eles dizem que é seguro. Que depois que meu filho nasceu e teve complicações, eu descobri que não é seguro. Nossa. Mas ao invés dele me dar o suporte que hoje eu sei, porque eu estudei a fundo isso, e ele também estudou, né? Ele deveria ter falado, olha, é um processo normal, porque tem uma criança gerando aí dentro e ela tá sugando toda a sua energia e essa energia tá indo para ela, que nesse momento é o mais importante. Então, é normal você sentir esse cansaço, essa pouca disposição, essa sonolência, é o processo, principalmente agora no primeiro trimestre.
Então, eu já tive uma gestação de muita culpa, autocobrança. As pessoas, elas ainda queriam viver a pandemia como se nada tivesse acontecendo e eu tava naquele nível de neura. Não quero ninguém, passar álcool gel, fica longe. Mandei para todos os parentes que quando meu filho nascesse ninguém ia ver, porque eu não queria ninguém em casa, porque era pandemia, ele tinha acabado de nascer. Então, eu já criei esse pânico todo na gestação. E aí, quando o Theo nasceu, eu tinha um professor que assumiu as minhas aulas nesse momento, que eu contratei, e as minhas alunas começaram a se queixar muito. Eu falei para meu marido, sim, eu tenho que voltar, porque elas não podem ficar sem treinar, porque eu sempre trabalhei com reabilitação. Então, eram pessoas que sentiam dor e se movimentavam por necessidade. Então, meu filho tinha 40 dias quando eu voltei a dar aula. Eu voltei muito cedo. E eu voltei a dar aula, e aí aconteceu essa outra cobrança. Aí eu falei assim, gente, eu realmente tô gorda mesmo, porque eu acabei de parir. 40 dias, né, meu? Eu acabei de parir. E assim, eu engordei 38 quilos, não foram nem 35, foram 38 quilos. Eu não cozinhei nenhum dia da minha gestação, eu fui um péssimo exemplo de gestante. Então, eu acordava, eu não tomava refrigerante antes da gestação. Eu acordava grávida e falava, nossa, que delícia, uma coquinha gelada. Preciso de um refrigerante. Nossa, uma coquinha gelada agora. E aí, chegava à noite e falava, o Theo tá com uma vontade de comer parmegiana. Nossa, hoje o Theo tá com vontade de almoçar McDonald's. Então, assim, a minha gestação foi péssima. Péssima. E eu tive, a partir do 7º mês, eu tive até hipertensão gestacional por conta do caos do sobrepeso e etc. Não façam isso em casa. Só que aconteceu, gente. Aí a criança nasceu e o peso continuou, porque ele só tinha 3,810. Desse quilo todo que eu ganhei. Então, aí eu voltei com o peso que eu tinha e era nítido. Principalmente senhoras que me encontravam na academia e falavam assim, nossa, engordou bastante, né? Nossa. Acabava. E aí eu respirava e falei, engordei. E aí outros profissionais, inclusive, vieram me dar dicas, né? Durante a gestação eu já passei por isso. Quando eu tava engordando. E aí falou assim, olha, toma cuidado, porque a minha ex-mulher, ela perdeu uma criança por conta de sobrepeso na gestação. E eu lá, né, barriguda. Aí eu respirava, muito obrigada, muito obrigada. E aí chegou uma hora que eu não queria mais ouvir esse tipo de comentário. Chegou uma hora que eu falei assim, gente, eu não quero mais ouvir. Eu pensava que eu tinha que dar aula, eu pensava, gente, eu tenho que socializar com as pessoas e elas são inconvenientes, eu não quero essa inconveniência. E aí, na medida que eu ficava nervosa, que eu ficava estressada, que eu ficava angustiada, secava meu leite. Eu tinha menos produção de leite. E o meu filho chorava mais. Porque a criança, principalmente nesses 3 primeiros meses, ela é uma parte da mãe ainda. Ela ainda está no momento de esterogestação, que a gente fala. Ela acha que faz parte ainda. Exatamente. Então, o que você sente, a criança sente. E aí eu entrava naquela agonia, naquele desespero. E aí era a hora de sair, ele abria a boca a chorar. Aí eu ficava mais nervosa, porque ele estava chorando, mas ele estava chorando já por aquilo que eu estava sentindo, e aí virava um ciclo que eu ia me sentindo culpada, a pior mãe do mundo, voltava infeliz. E como eu disse anteriormente, eu não queria mais, mas eu não podia verbalizar isso, porque eu sempre fui criada para ser a mulher forte, a mulher guerreira, né? E é o que eu digo hoje, que a mulher guerreira, na verdade, é a mulher sobrecarregada. Ela não... Uma mulher que sai pra luta todo dia. Todo dia. E ainda vivi aquele momento de superproteção com meu filho, que eu não aceitei rede de apoio. Eu tive muita oferta de rede de apoio, iam contra a minha vontade, às vezes, fazer uma coisa na casa, porque era uma rede de apoio mesmo. A minha sogra ia lá e ela nem falava comigo no quarto, e ela limpava a casa, fazia as coisas, de repente subia com um pratinho de comida, e eu falava, gente, eu não quero ninguém aqui, eu não quero rede de apoio, eu tenho que dar conta sozinha, eu vou dar conta sozinha. Então, eu peguei essa sobrecarga, ninguém colocou ela em mim, foi algo meu mesmo. E aí, meu marido ia trocar uma fralda, eu falava, não é assim que... Tá aqui que eu troco. E aí, eu fui pegando toda essa sobrecarga para mim. E foi um processo muito importante até eu entender o que estava acontecendo. E quando meu filho tinha 4 meses, esse é o pulo-chave. Eu já fiz tratamento eu sempre passei com psicólogo, fiz terapia, tomei medicação já há muito tempo. Desde os 14 anos, eu iniciei tratamento com medicação.
Então, eu achei isso muito mais fácil para mim, porque eu soube identificar quando a corda apertou mesmo. Quando ele estava com 4 meses, eu falei assim, nossa, eu vou tomar um banho. E a hora que eu fui tomar banho, eu olhei para minha camisola e fazia uns 7 dias que eu não tomava banho e não escovava os dentes. Eu falei assim, gente, 7 dias. Eu estava vivendo de bolacha maisena e chá. Eu falei assim, não, isso não é normal. Isso não é normal, porque meu marido chegava 3h30 do trabalho, 3h30 da tarde. Então, ele sim poderia e se oferecia para ficar com a criança. Eu poderia tomar um banho, fazer algo por mim e eu não estava fazendo. Eu falei, por que eu não estou fazendo? E eu sempre muito triste, muito angustiada e não queria sair. E eu tinha parado de amamentar. Aí eu falei assim, vou marcar psiquiatra. Aí foi na semana que eu marquei psiquiatra, o psiquiatra iniciou de novo uma terapia medicamentosa, me passou para terapia porque eu pedi, eu falei, não, eu quero fazer terapia, porque aí é uma responsabilidade minha em sair de casa uma vez por semana e tratar isso. Não tá normal, a gente tem que resolver, porque o meu filho precisa de uma mãe saudável. Uma mãe saudável é com cabeça saudável, não é só alimentação saudável. A gente é muito mais que isso. Eu falo que a saúde mental, ela tem que vir ali em primeiro lugar, até na saúde física. E foi quando eu saí do buraco. Foi quando eu tive esse start. Então, eu tinha 4 meses. E aí, quando eu tomei essa iniciativa, saí da consulta com o psiquiatra, e saí já com o encaminhamento da psicóloga, eu falei isso no Instagram. E eu ainda não trabalhava como influenciadora. Mas eu usava meu Instagram como querido diário. O dia hoje. E aí hoje a gente já entende melhor como funciona. A gente usa a ferramenta da forma certa, né? Mas aí o que mais me surpreendeu, na verdade, não foi nem o fato de eu ter ficado 7 dias sem ter tomado banho, sem ter escovado o dente. Foi a quantidade de mensagens, de relatos que eu recebi de milhares de mães que eu nem tinha noção que eu já alcançava. Uau. Relatando a mesma coisa, quando não pior. Caramba. Viu? E assim, ó, isso que você está falando, né? Essa sensação de culpa, tudo isso que você teve, acredito eu que uma boa parte foi por coisas externas, que você via outras mães romantizando e falar, cara, e por que comigo não? Automaticamente vem essa crença de culpa, né? E agora me diz uma coisa, existe esse romantismo mesmo ou não? Gente, juro. Seja sincera, na prática, né? Na minha maternidade, não. Mas assim, se a pessoa, de repente, ela se... Eu falo que sentimento é algo muito individual, né? Sim. Mas se ela tiver muito dinheiro e se ela se sentir confortável em dividir a maternidade dela, fica muito mais leve. Fica muito mais leve. Porque assim, hoje eu tenho a minha rede de apoio e eu uso. Eu uso a minha rede de apoio. Inclusive, hoje é o 3º dia consecutivo que a minha sogra pega o meu filho na escola. Legal. Entendeu? Eu tenho rede de apoio e é uma coisa que eu falo, usem rede de apoio, não adianta você ter, tem que usar. Entrando nesse gancho aí, ontem acho que a live foi sobre sobrecarga, né? Foi. Das mães, né? Foi. Então, se você pudesse dar uma dica aí para as mães, como aliviar a sobrecarga no dia a dia delas, porque a gente sabe que é pesado, né? Eu tenho uma criança de 2 anos, minha esposa está num processo e o Dan tem uma filha novinha também, de 3 meses. Como aliviar um pouco essa carga, essa sobrecarga que a mãe acaba carregando, às vezes não por culpa dela, mas por autorresponsabilidade que ela pega e quer tomar conta e quer resolver? Eu acho que o principal, como eu disse, é terapia. Esse é o primeiro passo, tem que ser a terapia, porque você tem que se entender primeiro para você conseguir entender o outro. E o segundo passo muito importante, que eu falei inclusive na live, é delegar. A minha vida mudou depois que eu comecei a delegar funções. Porque o que aconteceu na minha maternidade? Eu quis muito só para mim. Cara, imagina você vivendo com a sua mulher e ela faz tudo. Toda vez que você vai pôr a mão, ela te xinga. Você vai ficar insistindo naquilo? Não, faz aí. Aí foi o que o meu marido fez. Ele simplesmente deixou eu fazer, entendeu? Se eu pedisse, ele de prontidão estava ali, mas ele não ficou mais insistindo para fazer. E aí, depois que eu identifiquei todo esse problema, eu comecei a delegar. Eu falei assim, olha, eu estou sobrecarregada. Eu precisei verbalizar, porque é uma coisa que eu falei até na live. Às vezes, a gente cria muita expectativa do outro adivinhar ou deduzir o que a gente está sentindo, o que o outro está pensando. Mas ninguém tem bola de cristal. Então, se eu não chegar para você e falar assim, olha, isso não tá legal. Se você fizer assim, vai ficar melhor para mim? Como que fica para você se a gente fizer assim?
Não tem como, é um choque. Tem essa comunicação, Isso. né? E esse choque estava acontecendo na minha casa, porque eu falava assim, cara, é óbvio que eu preciso de ajuda. Ele não tá vendo que eu não tomei banho? Entendeu? Ele não tá vendo que meu filho precisa comer, que a criança precisa disso? Aí minha psicóloga olhou pra mim e falou assim, não. E ele poderia estar pensando também, né? Nossa, como eu queria ajudar, né? Mas se eu falar pra ela, não vai... Tipo, né? Não tem abertura. Mas tem uma parada também, o Marcão mandou uma pergunta muito boa. Na semana passada que a gente se conheceu, você falou uma parada lá pra mim que eu falei, putz, eu tô dando mancada. Você nem percebeu. Por isso que eu falei, cara, a gente tem que explorar isso daí e ajudar outras pessoas. A minha esposa, né, ela tá se dedicando ali 100% para Rafa, nossa filhinha, ela tá com 3 meses. E assim, você falou uma parada para mim que virou a chave. Eu falei assim, putz, eu tô cometendo alguns erros. E às vezes a gente está errando sem saber que está errando. Né? Então, assim, eu vejo a minha esposa, a entrega ali é muito forte, é muito forte. É 100% para Rafa, para nossa filhinha. Mas, às vezes, a rede de apoio pode ajudar. E, às vezes, a gente fica ali sem saber, né, cara? Mas como que eu peço ajuda? Porque cada um está na sua vida, está na sua corrida. Então, acho que tem alguns pontos aqui que a gente tem que destacar. Né? Você que pode ser uma rede de apoio, fique atenta, porque qualquer esforço que você fizer vai fazer muita diferença. Muita. É meio período que você vai permitir que a pessoa tenha um momento dela para ir para uma academia, para ir para um salão, para sair, para dar uma volta. Ou até mesmo entendeu? descansar, né? Descansar, simplesmente Até mesmo descansar. não fazer nada, né? Exatamente. E você que é pai, né? E aí eu me considero, né, nesse cenário aí que não tinha essa consciência. Depois da nossa conversa, eu cheguei em casa e falando assim, amor, o que eu posso fazer para te ajudar? Amor, você não acha que tá na hora de você voltar para academia? Amor, vamos marcar da gente ir no cinema? Amor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, eu já comecei a ter um monte de ideia de coisas que eu poderia fazer para que pudesse aliviar um pouco essa carga dela. Mas na minha cabeça estava, cara, o momento agora da maternidade é 100% voltado para Rafa. E tem que ser 100% mesmo, mas como que a gente alivia, né? Como que a gente torna? Dividir esse fardo, né? Eu acho que é Entendeu? questão... Com pequenas coisas, né? Eu acho que não é nem questão de ajuda, né, Yuli? É questão de... Cara, é porque ajuda meio que fica meio relativo, É porque né? assim, Parece vocês, que a gente... vocês são homens, vocês são todos homens aqui. Ajude a gente Eu tô em minoria, mas eu falo que o pai, ele não ajuda, o pai tem obrigação. Isso, é exato. 50, criação de filho é 50, quando fala ajuda, 50. parece que é assim, eu vou ajudar um pouco mais. Cara, Mas assim, ó, de verdade, eu me considero assim, eu troco fralda, dou banho, boto pra dormir, mas eu acho que nesse cenário, o que eu tava pecando é ajudar minha esposa em outro olhar sentido. ela. Assim, depois da nossa conversa, ela já se matriculou na academia. Ontem teve aula do jiu-jitsu, ela foi comigo, ela saiu de casa. Saindo daqui, a gente vai ter um movimento que também é um passeio, né, entre nós, com toda a criançada, mas é um passeio. Então, eu falei, cara, eu posso fazer algo a mais, eu posso mais. Aliviar a carga. Exatamente, Então, entendeu? mas tem uma outra coisa aí que é muito cultural, é muito enraizada. Por exemplo, a minha mãe, ela fala com muito orgulho que ela nunca deixou as filhas dela pra nada. Que ela sempre criou as filhas dela sozinha. Ela bate no peito, muito orgulhosa disso. E aí, a gente vem dessa criação. Quem é? A minha mãe, Sua mãe? entendeu? E aí, a gente vem dessa criação, não posso ser menos. Ô, louco, a mulher que me criou deu conta de tudo. Então, a gente tem esse tabu muito grande de conversar com o parceiro e falar assim, olha, isso não tá legal. Aquilo outro não tá legal. Eu cheguei a ouvir de uma médica obstetra que também é influenciadora. Eu tava no meu puerpério, vivendo aquele momento hormonal de puerpério, e ela simplesmente solta no story dela assim, já tô aqui com o meu brinco na orelha, com a minha roupinha bonita, com um batom para esperar o meu marido, porque, gente, homem trai mesmo e larga a gente se a gente não se arruma mesmo que no puerpério. Eu olhei pra mim. Eu acho que... Sabe quando você se olha no espelho, o espelho parte? Eu falei assim, gente, só que eu já tava no momento de criação de conteúdo, já tava na minha... Eu não tava no puerpério mais, eu já tava vivendo a minha maternidade. Peraí. Só eu que não sei o que é puerpério aqui, mano. Puerpério. Não, peraí. Que... É só eu, não? É você... Você não sabe o que é? Não acredito. Quantos anos tem o seu filho? Por favor, meu filho tem 6 Ô, louco, eu não acredito. Ninguém sabe, tá? Ninguém sabe. É por isso que eu tive coragem
de levantar a mão e falar o que é esse puerpério. É o período lá de... Você pesquisou ontem, vai. Para. Fala tecnicamente. O puerpério dura, segundo a ciência, dura 40 dias, pessoal. 40 dias? Só que esses 40 dias é o que a ciência classifica que a mulher teve uma recuperação da cavidade uterina, todo o desenvolvimento, que os órgãos voltaram ao lugar. E, assim, é algo bem antigo, tá? Bem antigo, gente. Não façam isso em casa. A ciência diz que a mulher já está pronta para praticar os atos amorosos. Entendeu? Mas a mulher não está pronta para isso com 40 dias. Se você chegar perto da sua mulher com 40 dias, ela vai te matar. Não façam isso em casa. É 40 dias, então? Não é. E segundo a ciência, hoje os estudiosos, a psicologia, graças a Deus, evoluiu muito, estudou muito esse âmbito. E já é possível classificar um puerpério com 3 anos, a mulher ainda estando no puerpério. Porque, na verdade, é esse entendimento dela e da criança do que aconteceu com a vida dela. Então, esse processo é muito mais que fisiológico. Sim. Então, o puerpério, antes ele era limitado ao fisiológico. Hoje, ele já é entendido muito mais como emocional, existencial, sabe? Social. Então, ele engloba muitas coisas. Mexe com tudo. Que louco, né? É que ela é chique, é a famosa quarentena, irmão. 40. Gente, mas olha, eu sinto... porque quem fez essa pesquisa foi um homem. Desculpa, gente, mas é verdade. É mesmo? É verdade? Tá explicado. Isso tudo... Reduzir o tempo. Foram pesquisadores homens que fizeram essa publicação e seguiu por milhares de anos até... Viu, Yuli? É muito doido, né? Assim, você não é a primeira mãe que eu escuto falar sobre essas dificuldades, né? A minha esposa, ela falava assim no começo, nossa, amor, não tô aguentando, olha, meu peito tá doendo. E ela rachou o bico do peito e sangrava e doía, não sei o que, tal. Aí, quando passou lá os 4, 5 meses, quando ela já começou a ficar adaptada e tal, eu falei, e aí, amor, teria outra? Ela falou, claro. Eu falei, nossa, mas e aí? Né? Então, assim, se eu perguntar pra você, você passaria por isso de novo? Eu teria outro filho, não outra gravidez. Tá. Então, hoje eu adotaria uma criança. Tá. Mas passar pelo processo de gestação novamente, de gestar, eu não sinto vontade nenhuma. Tá. Mas antes eu queria mais. E agora uma outra pergunta. O que fez você aguentar todo esse processo? É porque tudo muda quando a criança chora. Quando a criança chora, você é capaz de qualquer coisa. Igual eu entrei em brigas pelo meu filho, que depois que acabou, eu sentei e eu chorei feito criança, mas só meses depois, quando o processo acabou. Porque enquanto eu precisava lutar e estar lá por ele, eu estava. Meu filho já foi internado 3 vezes. Internações de 1 semana. Eu nunca permiti que outra pessoa ficasse com ele. Nunca permiti. Então, era eu integralmente lá o tempo todo. E a mulher, ela sempre dá um jeito. Esse é o ponto que acaba deixando a paternidade mais confortável. Porque isso é instintivo da mulher sempre dar um jeito. Porque, como eu disse antes, isso vem da criação. Então, lá atrás, isso era muito mais incisivo ainda, porque o homem, ele saía para trabalhar, para manter a casa, essa era a função dele, manter em sustento, em alimento, arcando com as despesas, e a mulher ficava em casa dando suporte de criação, ali trocando fralda, fazendo comida, cuidando Essa era a divisão antes. Então, nós vivemos dentro dessa divisão. Inclusive, eu até comentei que o Piangers, ele mudou meu relacionamento. Legal. Porque eu já acompanhava ele, sempre acompanhei, e o dia que eu tive a oportunidade de estar com ele, ele falou uma coisa muito importante que mudou, assim, drasticamente o meu relacionamento. Porque ele falou assim, mulheres, vocês precisam dar uma chance para os homens. Porque a mãe deles criou eles para ser um nenezinho da mamãe. Não criou eles para o mundo. Não criou eles para passar roupa, para lavar louça, para trocar fralda. Porque a gente está falando daquela criação lá atrás. Então, a função quando a mulher casa ainda é educar o marido. Então, a gente não fala de atrito, a gente fala de vamos aprender um sobre o outro. O que você precisa de mim, o que eu preciso de você. E aí eu falei assim, gente... Não é diferenças, é um complemento, né?
e assim, pra mim, eu abominava. Eu tava, assim, num caos dentro de mim, no meu relacionamento. Porque eu falei assim, gente, não é possível que ele não se mexa pra fazer as coisas. Não tá vendo que precisa colocar aquilo. Só que aí, na mesma hora, rebobinou meu cérebro. Eu falei assim, mas gente, a mãe dele sempre fez tudo. A minha sogra, ela é muito cuidadosa, ela é muito cuidadora. Então, ela teve 2 filhos homens, né? Tem um marido. E ela sempre serviu todo mundo. Então, ela sempre fez por eles. Ele foi criado assim. E aí, eu espero que, simplesmente, ele agora tá comigo, virou uma chave automática e ele vai ser outra pessoa? Não. Então, eu falei assim, é verdade. Porque se a gente não conversar sobre isso, isso não vai funcionar. E eu estava, assim, num nível de esgotamento, falando, olha, eu não quero mais um relacionamento. Eu estava nesse nível. E aí, depois dessa fala do Piangers, eu falei assim, epa, que eu tenho culpa também? Porque até então é muito fácil a gente culpabilizar o outro, né? E é doido, né? Porque, assim, se parar pra pensar, você pode até ter falado pra você em algum momento assim, ó, será que o meu filho não pode ser no futuro um pai assim também? Né? Então, aí já tem uma outra questão. Porque eu até falei, não sei se você viu a live ontem, se vocês viram a live ontem, mas eu falei sobre quando eu entendi o que é criar um filho, eu sempre soube o homem que eu quero que meu filho seja. Ah, legal. Então, eu acho que as mães, elas têm que ser mulher para ela, momento dela, mulher. Ela tem que ser esposa, cuidar do relacionamento dela. E ela tem que ser mãe, cuidar daquela criança. Ela precisa dessa divisão, inclusive, eu com o meu filho, para ele ver que uma mulher é muito mais do que só mãe, porque muita gente reduz a mulher a só mãe depois que ela tem filho, e ela é muito mais que isso, inclusive para quando ele encontrar uma companheira no futuro, ele saiba que aquela mulher ela pode ser o que ela quiser. Ela não vai, eu não quero que ele procure uma mãe numa mulher lá na frente. Perfeito. Eu quero que ele tenha esse entendimento e que ele seja um homem diferente. Meu filho tem 2 anos, ele tira a roupa, ele coloca no cesto de roupa suja, eu tiro a fralda dele, ele coloca no lixo. Filho, vamos lavar roupa? Ele pega o cestinho dele, ele coloca... 2 anos? 2 anos, ele coloca a roupinha dele na máquina, sabão, amaciante, ele fala toda a sequência do que é feito, entendeu? Legal. A gente tem lava-louça, ele coloca a louça na máquina, agora o sabão, aí eu pego o potinho de sabão e... Gente, dá trabalho fazer isso. Dá trabalho, mas vale a pena. Olha como eu queria que meu marido tivesse sido criado assim. Me pouparia. Gente, para vocês terem noção. Sua nora vai agradecer, né? Ele foi morar comigo, ele procurou no YouTube como passava pano na casa. Meu Deus. Ele não sabia legal. ver como diluía, mas assim, teve iniciativa, ele não sabia, mas ele foi lá atrás de aprender, mas não sabia. Entendeu? Então, eu quero que meu filho já saiba, né? Não sofrer tanto quanto adulto. E a mesma coisa para quem tem filha mulher. Para a filha mulher, inclusive, crescer tendo essa liberdade de ser quem ela quiser. Inclusive, escolher se ela quer ser mãe ou não, né, gente? Porque não é obrigado a ser mãe. É uma coisa que a gente impõe muito socialmente. Também acho. Pode ser uma obrigação, né? A sociedade põe muito isso também, né? Mas, deixa eu fazer uma pergunta que chamou muita atenção. O que você sofreu aí no meio do pessoal lá da academia, os professores e tal. Cara, você acha que isso acontece muito, esse preconceito ainda? Tem muito, assim, que questão de... Como que eu posso dizer? Porque, infelizmente, o Instagram, as redes sociais, ela traz aquela imagem perfeita, que, ao meu ver, eu acho que isso não existe. Tá? Não existe. Tem sim umas pessoas que têm um corpo, eu não vou falar melhor ou pior, porque, não tem um padrão, né? Mas assim, mais a cara da sociedade hoje, que é aquela mulher com cintura fina, perna grossa, enfim, que eles enxergam isso como o corpo perfeito, né? Sim. Eu falo isso porque na própria God, às vezes a gente tem bastante mentorias que a gente faz, a gente acaba conhecendo algumas histórias, e a gente percebe que muitas mulheres sofrem com isso, né? E como que você passou por cima disso? Ou você não passou por cima? Você teve o seu maridão para ajudar você e falou assim, sai daí desse meio, esse foi o motivo que você conseguiu suportar? Ou não, você conseguiu passar por isso
através de um autoconhecimento? Como que foi essa transição? Não, eu só passei por isso que meu marido puxou, tirou eu desse ecossistema e hoje eu sou liberto, mas não que eu consegui me livrar no meio disso. Como foi? Sim. Isso que não ficou claro. É que esse processo, ele não começou aí. Ah, Eu passo com psicólogo desde os 4 anos, porque meus pais se separaram e aí eu iniciei muito cedo essa questão de passar com terapia e fiz uma vida toda. tá. Só que essa questão de imagem corporal, ela é algo muito impactante na minha vida, não é de hoje. Eu fui bulímica por 7 anos, eu vomitei, eu induzi o Caramba. vômito durante 7 anos. Eu tive anorexia também. Então, na faculdade, gente, eu tenho uma foto, assim, horrível, que hoje eu olho e falo, meu Deus, que horrível. E minha mãe falava antes, você tá feia de magra. Você tá feia de magra. E eu não usava biquíni porque eu me achava gorda. E eu tinha 22 anos e pesava 40 quilos. Meu Deus. E eu não usava biquíni porque eu me achava gorda. Então, isso foi um processo muito difícil. Porque para eu sair da bulimia, 7 anos, vomitando todos os dias, induzindo vômito todos os dias, isso foi muito difícil para eu sair. Porque foram muitos anos para eu entender que eu estava ali. Porque até então, eu tinha 12 anos quando eu comecei a vomitar. Então, eu não achava que era um problema, porque eu era do balé, eu tinha outras meninas que faziam isso. Então, era uma prática para mim que, é normal, por conta de peso, por conta de cobrança, de padrão de beleza, de estética. Então, era uma dor que eu já tinha ficado muito tempo em tratamento para me livrar daquilo. E aí, depois que eu passei desse cenário, eu passei para compulsão alimentar. Né? Mentira. Antes da compulsão alimentar, eu tive vigorexia, que é quando você fica fanático por academia, por exercício e suplemento e dieta certinho. Como que é o nome? Vigorexia. E aí, por mais que você treine, você acha que você tá fraco, que você não tem musculatura, que você não é bom, onde você recorre para esteroides anabolizantes, essas questões. Passei pela vigorexia e aí, quando eu engravidei do Theo, eu estava no meu melhor momento, assim, em questão de corpo, de aceitação, de autoestima, de me achar bonita. E aí eu engravidei. E aí eu parei com tudo. Então, eu parei de treinar, eu parei de suplementar, eu parei de fazer dieta. E eu desenvolvi a compulsão alimentar. Então, eu comia, eu não conseguia parar de comer. Muita gente fala assim, eu tenho compulsão alimentar. Eu vou num rodízio de japa e eu como descontroladamente. Isso não é compulsão alimentar. Compulsão alimentar, ela é caracterizada quando você faz um movimento repetitivo de alimentação sem nenhum controle do que você está comendo. Então, eu cheguei a comer um pé de alface inteiro. Eu cheguei a comer uma pratada de arroz, feijão e farinha, só arroz, feijão e farinha, uma baciada mesmo. E eu não conseguia parar de comer. Tudo que tinha no armário, quando eu tinha crise, eu comia o armário todo, assim, até não caber mais, não conseguir ter dificuldade de respirar. Meu Deus. Esse é o quadro da compulsão alimentar. E é muito comum pessoas que já passaram por algum transtorno alimentar desenvolver outro. Então, é uma questão ali sempre existente na vida da pessoa que ela precisa desse acompanhamento para ela não pular de transtornos. Tem pessoas que já tiveram transtorno alimentar e aí elas vão lá, param de ter o transtorno e compensa em álcool, compensa em outras práticas que não são bacanas. E então, tudo isso, na verdade, o que aconteceu comigo de julgamento, de eu ficar deprimida, é um lugar que eu já conhecia, era um lugar que eu não queria voltar, é um lugar que eu já tinha sofrido muito para sair. Então, foi um gatilho muito grande, muito forte. Então, acho que foi por isso que foi até mais pesado do que pode ser com outras pessoas, por já ter um histórico relacionado a padrão de corpo. Infelizmente tem, porque você vai lá na nutricionista e você vê uma nutricionista gorda, você vai falar assim, cara, ela é nutricionista. E na verdade não, entendeu? Porque Tem nada de errado. o que ela estudou, o que ela tem de conhecimento, ela pode ser uma pós-doutora no assunto, entendeu? E só viver um outro estilo de vida, até por conta de falta de tempo, né? Sim. De correria, mas a pessoa não tá se importando com isso. Se ela não é magra, se ela não tem um bom corpo, como que ela vai me emagrecer? Então, é algo... Eu não teria nem, como eu posso dizer, nenhum conselho
relacionado a isso, porque isso é muito social, é muito cultural. Acho que a nossa sociedade ela tem que evoluir muito, muito, muito ainda para a gente conseguir ter essa conversa. Você falou isso, sim, até brincando um pouco. Eu tinha um amigo, tenho um amigo que faz tempo que eu não vejo. O Willy. Willy, se você ver isso um dia, um beijo, um abraço pra você. Ele é personal. E, cara, eu lembro que o pessoal pegava no pé dele, mas ele era tão marqueteiro, tão ligeiro, que a turma falava assim, ô Willy, pelo amor de Deus, hein, você tá rolição aí, hein? Falava assim pra ele, né? Ele fala, cara, é que eu tô estudando tanto que eu não tenho tempo pra treinar igual vocês aí, cara. Eu tô estudando tanto. E aí, automaticamente, ele fazia um gatilho mental nos alunos e todo mundo queria ele. Porque falou, cara, o cara estuda muito, então acho que eu vou querer pagar pra ele que estuda muito, né? Então, assim, não tem certo ou errado. É o que você falou, não dá pra saber como que eu vou julgar alguém que... a nutricionista que tá acima do peso tá errada, ou a estética o tatuador que não tem tatuagem é saudável, errado. Cara, é muito doido esse negócio, né, Exatamente. cara? É muito louco, né? Exatamente. Que louco. Inclusive, bandeiras que eu levanto de maternidade mesmo e que eu não pratiquei. E tá tudo bem, porque não é porque eu sei o certo que a minha decisão vai ser aquela, boa, entendeu? Boa. É até a respeito de parto, né? Porque parto é uma polêmica muito grande quando a gente fala. Sim. Então, não. Parto tem que ser normal, tem que ser fisiológico, tem que ser... Não, gente, não tem que ser. Pode ser, entendeu? Pode ser. Então, a gente explica a fisiologia, explica que é melhor para a mãe, melhor para a criança. Mas eu agendei minha cesárea. Entendeu? Que doido. Sabendo de tudo isso, mas porque eu tinha as minhas questões. Então, quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de evidência, a gente também tem que levar em consideração a individualidade de cada um que está passando por aquela situação. O contexto de cada vivência. Eu não posso chegar aqui e simplesmente ditar o manual da maternidade. Ditar um material e falar assim, não, é isso aqui. Se você não fizer isso aqui, você está errada. Mas espera aí. Qual é a condição que essa família tem de colocar isso em prática? Essa mãe trabalha, essa mãe não trabalha, é igual a amamentação. A amamentação foi uma das coisas que eu não vi o meu filho crescer 4 meses. Eu não lembro dele recém-nascido. De tanto que isso foi, assim, pesado para mim, porque era o meu sonho amamentar. Era o meu sonho amamentar. Então, eu fiz treinamento de amamentação durante a gestação. Quando ele nasceu e ele não ficava no meu peito, para mim, assim, toda vez que alguém ia dar fórmula para ele, que ele já tomou fórmula direto na maternidade, quando a enfermeira ia dar fórmula para ele, eu tava do outro canto do quarto chorando porque ele tava mamando fórmula e não tava mamando meu leite. Eu paguei 4 consultoras de amamentação para tentar fazer ele mamar e ele não mamava. Eu comprei 5 ou 6 extratoras de leite de marcas diferentes, eu não conseguia extrair leite, sabe? Então, e aí eu falei, não, então se ele vai tomar fórmula, vai ser no copinho, para não dar mamadeira, aquela coisa também de bico artificial, não, chupeta, mamadeira, não sei o quê. Dei no copinho. Gente, vocês já deram leite no copinho para bebê? Não. O bebê não toma o leite, quem toma leite é a roupa da criança, entendeu? Assim, é horrível. Não, mas colher dosadora. Colher dosadora é o momento. Fui lá, comprei a colher. Você coloca o leite na colherzinha e você enfia a colherzinha. É péssimo, péssimo. Não dá certo, não dá certo. Aí, chorei mais um oceano. Altas dicas aí, hein, ó. Chorei mais um oceano. Eu falei assim, então, vamos lá. Eu não vou falar o nome da marca porque ela não tá me pagando. Mas existe uma mamadeira que ela imita a sucção do seio materno. E aí, só dessa marca tem. E eu pesquisei e vi que era melhor. Eu falei assim, é essa. Porque falaram que a criança não larga o peito se mamar nessa mamadeira. Eu falei, então, vamos no meio termo, né? Aí, eu cedi a mamadeira. E aí, ele ficou. Só que com 4 meses, quando eu descobri que ele não mamava por conta do torcicolo congênito e que ele sentia muita dor em ficar na posição de mamar, eu falei assim, meu Deus. E eu fiz tudo isso insistindo e o menino estava sentindo dor. Ele berrava no meu peito. E aí, eu falei assim, a partir de hoje, eu não dou mais leite para ele. Eu tive uma conversa, esse momento foi um momento meu com Deus, sabe? Porque, eu falo, me arrepia demais, porque foi um momento que eu tive com Deus que foi algo muito íntimo. E eu falei assim, Senhor, eu estava causando sofrimento no meu filho, aquela culpa materna, né? A partir de hoje eu não dou mais leite, eu vou fazer da melhor forma para ele, me perdoa se eu fui menos mãe por isso, se eu falhei por isso, sabe? Entrei assim num negócio com Deus muito íntimo.
E todas as mulheres que param de amamentar, elas sofrem muito com leite que empedra, que vaza e que isso. Depois que eu disse isso, eu nunca mais amamentei meu filho e meu peito nunca empedrou. Uau. Eu nunca vazei leite depois disso. No dia que eu simplesmente falei, chega, e tive essa conversa com Deus, eu não tive problema nenhum. Uau. Nenhum, assim. Eu tenho certeza que foi Deus falando assim, filha, tá tudo bem. Tá tudo bem, vamos daqui pra diante, isso já passou. Ou talvez foi a primeira vez que você pediu ajuda, de fato, né? Foi durante todo esse processo que eu tive uma entrega, assim, que eu me tranquei, foi um momento Foi isolado, genuíno. foi de todo o meu coração, eu chorava feito criança nesse momento. Foi, assim, algo sobrenatural mesmo. E assim, isso é uma lição, cara, pra nós de vida. Tem uma história de uma criança que tava no quarto brincando, e essa criança, Yuli, ela derrubou a penteadeira, né? A cômoda lá do quarto. E ela começou a gritar e o pai saiu da sala correndo. Falou, que foi, filho? Pai, caiu a cômoda aqui. Aí o pai dele falou assim, filho, então levanta ela. Mas eu não consigo. Não, filho, tenta. E ele tentava e não conseguia. Filho, tenta com todas as suas forças. Ele, pai, mas eu não consigo. Ele começou a chorar. Filho, usa tudo que você tem. Tudo que você tem. E ele fazia força e nada. Aí ele desistiu e começou a chorar. Pai, eu não consigo. Aí o pai foi com uma mão, levantou. Falou, filho, você não usou tudo que você tem. Você tem eu aqui, por que você não pediu ajuda? E às vezes, né, isso que você falou é uma lição para nós, porque às vezes a gente sofre por tanto tempo. E o que falta é levantar a mão e pedir ajuda pro nosso pai. A palavra já diz, Não é verdade? Eis que estou à porta e bato. Só que, cara, ele é tão maravilhoso que ele não se intromete, né? Ele só entra onde ele é convidado, e é o que você fez. No momento íntimo, ele foi lá e falou, nossa, talvez se fizesse isso antes... Simples assim, né? E aí, é até uma outra pergunta. O que você acha da espiritualidade nesse momento? Na verdade, a espiritualidade é bom em tudo, mas principalmente nesse momento onde a mulher sofre demais, vamos ser bem sinceros, a espiritualidade, acredito eu, que não que ela não vai ter problema, mas acredito que vai ser menos dolorido ela com uma espiritualidade mais aflorada, né? Sim. Mais íntima com Deus, vamos dizer assim. Isso é para tudo, claro. Mas nesse momento, se fosse para você dar um conselho, um exemplo, para alguém que está passando essa dificuldade, para uma mãe que está passando, você aconselharia ela, fala assim, olha, se apegue cada vez mais com Deus, porque Ele é o nosso Pai, e Ele pode te ajudar você a passar por isso de uma forma mais leve. Como que seria o seu conselho? Você concorda com isso ou não? Eu concordo muito com isso, até quando esse episódio aconteceu, eu falei sobre isso no Instagram, e aí depois de uma semana as pessoas falaram assim, nossa, Yuli, mas eu tô vendo um brilho diferente em você. Uau. Nossa, mas você tá tão mais leve, eu achei que Olha você tá isso. mais bonita, eu achei que... E, gente, a única coisa que eu tinha feito era conversar com Deus. Sabe? É uma coisa assim que eu podia ter feito há muito tempo, sabe? Nossa, você tá fazendo algum tratamento, você tá fazendo alguma coisa, nossa, achei que sua pele tá tão boa, você tá com um brilho diferente. E aí eu fiz questão de falar, falei, gente, de verdade... Eu só falei com Deus. Uau. Eu só falei com Deus. E aí teve uma pessoa que falou assim, Yuli, você foi pra igreja? Do nada. Eu falei assim, não fui pra igreja. Por quê? Porque o seu posicionamento tá diferente. Uau. Aí eu falei, gente, Deus é tão maravilhoso que Ele muda o nosso ser com um simples pedido. Uau. Um simples pedido, Ele vem e Ele faz toda a transformação. E aí, voltando na sua pergunta... eu acho muito importante essa questão, sim, da espiritualidade, da mulher ter um apego... A mulher não, a família, porque eu sou batizada, sou cristã desde os 12 anos. Eu vim inicialmente da família católica, mas eu me basei com 12 anos. Só que eu não estava frequentando uma igreja. Legal. E eu tinha meu momento com Deus e era algo pontual, eu e ele, não estava frequentando um lugar. Só que quando meu filho nasceu, eu falei assim, gente... O mundo tá muito feio. O mundo tá muito feio. Como que você cria uma criança sem uma casa que acolha falando de Deus, com pessoas que estão buscando o mesmo propósito? Porque quando eu coloco essa criança na rua, ela vai ter um contato social com todo tipo de pessoa. E aí, se eu não fecho o social dela com pessoas boas, que têm os princípios que eu quero que meu filho tenha... Aonde que ele vai arrumar isso? Isso é a obrigação dos pais, é a nossa função como pais
fazer esse direcionamento, né, para a criança. E aí eu comecei a visitar igrejas. Eu literalmente falei assim, não, o meu filho, ele vai crescer num ambiente que ele conheça pessoas de bem, que pratiquem o bem, que, enfim. E eu comecei a frequentar, mas aquela coisa, né? Ah, hoje eu vou nessa igreja aqui. Ah, hoje eu vou naquela igreja aqui. Acha que é um delivery, né? Aí chegou um dia que eu desisti. É aquela coisa, eu não desisti, né? Foi Deus falando, vai, bate a cara, vai lá, bate a cara. Isso, bate a cara, lindo. E aí, nesse dia, eu cheguei e falei assim, Senhor, eu quero que o Senhor me coloque em um lugar que eu sinta que é o lugar do meu filho crescer, que eu sinta que ele vai passar por todas essas etapas. Eu quero que o Senhor me direcione e eu não vou procurar. Aí, continuei minha vida normalmente. Marquei com uma consultora de imagem estilo, olha, nada a ver, gente. Consultora de imagem estilo. Vamos ter uma reunião, marcamos uma cafeteria. Fomos para a reunião para falar sobre parceria, sobre fazer coloração pessoal, essas coisas. E, nossa, tudo fluindo muito bem. E aí ela falou, eu sou cristã. Eu falei, olha, que legal, eu também. Ela me falou a denominação que ela ia, né? Falou a igreja que ela ia. Eu falei, olha, eu não conheço. Fica aqui o convite. Qualquer dia que você quiser conhecer, fica em tal lugar, segue eles no Instagram e tá bom. E aí eu fui seguir eles no Instagram, coloquei lá o nome da igreja e fiquei acompanhando, né? Um dia, quem sabe, não sei o quê. Um belo dia, eu peguei e falei assim, acordei num domingo de manhã e falei assim, que horas é o culto hoje mesmo? Aí eu entrei lá no Instagram, 10 horas, falei, nossa, 10 horas é um bom horário, não é muito cedo, nem muito tarde, vou lá. Eu cheguei na igreja, eu falei, sabe quando parece que você chegou na sua casa? Legal. Você abriu a porta de casa e você viveu ali a vida toda? Eu falei, gente, que negócio, né? Aí começou o culto e aquele louvor falando comigo, louvor atrás de louvor. Eu falei, nossa, o culto foi com dedicatória, né, pra mim. E eu não falei pra ela que eu ia. Não falei pra ninguém, só falei pro meu marido, olha, eu tô indo pra igreja. Não falei nem qual igreja era. E fui. E aí chegou, é uma coisa assim muito sobrenatural, que chegou na parte do dízimo e oferta, e o pastor não pregou sobre dízimo e oferta. Ele começou a fazer uma pregação de algo que eu precisava ouvir, e ele falou assim, olha, vocês devem estar perguntando o porquê eu estou fazendo essa pregação, mas é porque a pessoa que precisa ouvir isso não vai conseguir ficar até o final do culto. Mas Deus manda dizer que ele já está cuidando da casa dela, do lar dela, para ir em paz. Eu fiquei inteira arrepiada. E ele falou assim, mas você vai embora com a palavra. E aí eu sentei, só que no que eu sentei, coloquei a bolsa no colo, meu celular estava vibrando sem parar. Aí eu olhei e tinha 21 chamadas do meu marido. E eu estava na igreja, ele jamais me ligaria 21 vezes sabendo que eu estava na igreja. A hora que eu saí, ele falou assim, vida, a mesa da cozinha estourou o vidro. Não sei, com vidro temperado, dessa espessura. Eu falei assim, mas vocês estavam dentro? Não tinha nada. A gente estava na sala, estourou o vidro temperado da mesa, o caco voou e fincou na perna do Theo. Gente, a pessoa era eu. Nossa. E aí eu peguei e saí correndo, peguei a bolsa. Mas imediatamente, no que ele falou aquilo, eu peguei a bolsa e eu saí correndo para casa. E aí eu cheguei e eu falei assim, mas e aí, como foi? Ele falou, nossa, tinha muito sangue, mas você não acredita. Ele falou que estava cuidando de tudo. Você não acredita, o Theo pegou o caco e ele mesmo arrancou. Uau. E aí depois a mãe falou assim, papai, não foi nada. E o meu marido desesperado dentro daquele contexto. E ele tinha falado que o inimigo ia se levantar, porque até então... o Theo, ele já vem de uma promessa, né? Ele já é o filho de uma promessa. Eu não podia ter filho. Eu tinha trompas obstruídas, endometriose. Eu ia precisar de um tratamento para engravidar. E, de repente, meu filho veio. Então, eu recebi irmãs dentro da minha casa, de uma outra denominação, e elas falaram sobre a promessa de Deus na vida do meu filho. E eu falei assim, gente, que mãe sou eu de negar o chamado na vida do meu filho? E aí, no segundo culto que eu fui até a igreja, eles me apresentaram, né? Que aí eu fiz, falei que eu era nova na igreja e tudo mais, que eu queria saber mais sobre. E eles me apresentaram que lá eles têm a parte do baby
E aí tem o cultinho para as crianças, eles Legal. já vão aprendendo no cultinho, aí eles passam para o Kids, aí do Kids eles passam para o Teen, do Teen eles passam já para os adolescentes, e eles fazem vigília, eles fazem coisas só entre eles, da mesma idade, e tem banda, tem show gospel, tem as coisas voltadas para cada faixa etária. Eu falei assim, gente, peraí. Era o que eu tava procurando. E assim, e apareceu quando? Quando eu estava procurando? Não, apareceu quando eu falei assim, Senhor, me coloca, Sempre esteve lá, né? entendeu? Me coloca num lugar. Então, volta naquilo que você mesmo tinha dito, né? Ele não invade. Ele não vai. Ele não invade. Ele bate a porta. Você tem que convidar para entrar. E esse é um ponto muito importante, porque muitas pessoas falam assim, né? Eu já escutei várias vezes, e em algum momento acho que eu já até falei, que a igreja não traz salvação, mas ela define o que você está buscando. Sim. Se eu for para a igreja, eu não vou ser salvo, mas ela define o que você quer buscar, né? Isso é muito sério. E aí você falando de espiritualidade, esse negócio, cara, eu muito doido, né? Esses dias eu ouvi uma história que o cara falou assim, ó, ele aprendeu com a professora dele. Tinha uma professora na sala de aula, e aí os alunos ficavam fazendo barulho, cara, gritando, falando alto, e cada vez que os alunos começavam a falar alto, a professora falava mais baixo. Aí eles ficavam olhando, e aí os alunos que se incomodavam pegavam a cadeira e ia se aproximando da professora para escutar o que ela tá falando, né? E, cara, e com Deus é exatamente isso. Deus, ele não vai falar mais alto, ele não vai gritar. Se você quiser, você tem que se aproximar. Cada vez mais próximo, mais você escuta. E isso que você fez é exatamente. E assim, e eu percebo que eu também passei por um momento muito parecido igual ao seu, eu e minha esposa, que na gestação dela nós se afastamos bastante de Deus, sabe? E a gente sofreu na pele, cara. O que é você estar nessa distância dele, né? E eu gosto de falar isso e falo totalmente sem filtro, porque nós não estamos falando de religião aqui, Sim. né? Mas falando de um pai que todos nós acreditamos aqui. E a importância que é você estar próximo dele, né? E também, assim, a dificuldade que é você estar distante dele, né? Porque a gente está fora do nosso natural, é o que você falou. Quando a gente está distante dele, cara, a gente está sem a nossa nutrição, vamos dizer assim, né? Se a gente tira um peixe da origem dele, que é a água, ele morre. Se tira uma planta da origem dela, que é a terra, ele morre. Se tira a gente da nossa origem, que é Deus, a gente morre. Sim. Né? Então, isso é muito importante. Eu acho que esse recado também, eu acho que para muitas mães que estão passando por isso agora, talvez você mesmo que esteja ouvindo a gente nesse momento, talvez você precise se aproximar um pouco de Deus. Porque, como diz, né? Não tem como explicar. Esse amor de Deus é impossível. Acho que a única explicação é assim, é um amor que nos constrange até. É aquele amor que nós não merecemos, né? Então, eu acho que esse é um ponto crucial. Né, Yuli? Assim, ouvindo um pouco a sua história, e o que fez, agora está mais claro aqui ainda, o que fez você passar por cima disso foi quando você levantou a mão e falou, né? Preciso de ti, né? Vamos dizer assim, né? Sabe o que é legal, surreal, assim, que eu fico pensando? Sempre que a gente grava, né? A gente quer escutar a história da pessoa, e a pessoa fala, cara, faço isso, faço aquilo, tal. E no podcast com ela, que está sendo diferente, porque ela expôs todas as fraquezas dela aqui. Ela colocou na mesa. Isso é muito legal, muito legal. Então, assim, se você se identifica com tudo que está acontecendo, que aconteceu com ela, que acontece com ela e tal, qual que é o seu Instagram, Yuli? @Yuli Americano. É YULLI. Você que responde, todo mundo lá. Tá? Americano. Sou eu. Então, se conecta com ela aí, porque, putz, muito legal. É difícil ter, né, pessoas com essa identidade tão fortalecida que, cara, vou colocar aqui na mesa, ó. Né, fiz errado, caguei aqui, né, enfiei o pé na jaca ali, né, enfim. Então, você colocou tudo aqui. Mas, cara, somos seres humanos, né? É porque, assim, quando a gente fala de maternidade real, eu falo que o real de muita gente é inalcançável. E o inalcançável não agrega. Você sonha, você olha e fala, nossa, eu queria tanto, só que aí você vem e reprime de novo, se frustra de novo. Nossa, mas o meu tá tão distante daquilo, então aquilo é sério que o que eu tô fazendo é errado. E quando nasce uma criança, infelizmente, nasce uma culpada. Então, a minha função, além de tudo, é reduzir essa culpa materna. Eu até falo que tira a mochilinha da culpa um pouco e
e fica em paz, sabe? Porque todo mundo vai errar. Errar é humano. O que a gente não pode é ficar persistindo nos mesmos erros, né? Vamos errar em erros diferentes. Isso é muito importante. Então, quando eu olho para mim lá atrás, eu não me reconheço mais, porque eu consegui evoluir nesses etapas. E uma outra coisa que a gente aprende na terapia, inclusive o Alcoólicos Anônimos utiliza muito disso. Você sabe por que você ganha a medalhinha dos dias sem beber? Porque você está falando, e quando você fala, você afirma para você mesmo, você cutuca aquela ferida, você passa mais um dia, você cutuca aquela ferida, e toda vez que você fala, você trata. Toda vez que você fala, você trata. Então, para você tratar, você precisa colocar para fora. Porque se você não coloca para fora, você fica com aquilo lá dentro. Então, não está tratando, você só está mascarando, você só está escondendo. Uma hora, o calo aperta. Legal. E aí, você vai fazer o quê com aquele monte de coisa que você guardou, que você mascarou? Claro que às vezes a gente não está pronto, né? Para tocar em certas feridas. Mas o processo de falar, não, peraí. Isso daqui tá guardado ali, isso daqui aconteceu, não, deixa eu contar. Porque é igual você tocou no assunto. Às vezes, o que dói em você, dói em outras pessoas. E sem você ter a pretensão, você já tá ajudando outras pessoas que ainda não conseguem nem demonstrar aquela fraqueza, né? Sente vergonha, sente constrangimento. E eu senti muito tempo. Eu me envergonhei de muitas coisas por muito tempo. Só que hoje eu não permito, essa é a diferença. A permissão também. Eu não permito que determinadas coisas definam quem eu sou da minha maternidade. Pode passar 20 anos e eu olhar esse podcast e eu falar assim, nossa, eu não concordo com aquilo que eu falei. E tá tudo bem, porque a pretensão é que a gente evolua. Não é aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim. Não, tá tudo bem você mudar a sua forma de pensar. Quando eu tava grávida, eu ainda achava que um tapinha para educar tava tudo bem. Eu achava que você deixar de castigo era ok. Hoje em dia, eu abomino isso, entendeu? Eu falo, gente... E é um aprendizado todo dia, né? Cada hora você... Todo dia. Ninguém é detentor do conhecimento. Não vem com o manual, né? É. E falando nisso, foi legal como a gente se conectou. A gente está trazendo o Marcos Pianger aí que fala sobre paternidade. E aí ela foi até a gente, né? E ela falou, cara, quero ajudar vocês, porque, putz, eu gosto muito dele, do tema. É tal. A minha causa. É, minha causa. E assim, a gente, alguns dias atrás, a gente estava pensando como que... A gente sempre se separa, né, alguns ingressos para a gente poder dar oportunidade para quem não tem, né, condições de comprar. Tal. A gente falou, cara, como que a gente faz isso? E aí ela pegou e falou assim, eu queria servir, eu tô com uma ideia aqui, queria ver se vocês validam isso, o que vocês acham tal. Eu achei demais a ideia dela. Eu vou deixar que ela conte, mas ela falou, cara, eu queria impactar algumas pessoas que não podem ter o acesso, né, para a palestra, mas tem um desafio aí. Conta pra gente como que foi essa ideia. Porque assim, eles contaram, né, sobre a palestra, sobre o que ia acontecer com o evento, e aí eles perguntaram qual era a minha pretensão, né? Mas e aí, você quer divulgar? Você quer... O que você quer, né? Qual é o objetivo disso? E eu disse que eu queria dar oportunidade para pessoas que faz sentido estar lá, mas que não conseguem. De forma financeira, ou de repente aquela mulher que tem um marido que é mais ríspido, mais resistente, mas que ela queria muito que ele ouvisse aquilo que o Pianger tem para falar, até a Paulinha. E aí eu fiz a proposta, né? Você até não estava no dia. E aí eu falei que as pessoas elas teriam que mandar um vídeo pra gente dizendo o motivo que ela queria ir à palestra, o motivo que ela queria ganhar aquele par de ingressos, e aí esses vídeos passariam por um júri. Legal. E nós avaliaríamos a causa. Então, assim, como eu disse, tudo que eu faço hoje no Instagram é atrás de uma causa. É atrás de uma causa, porque eu falo que é muito injusto a nossa sociedade só ter acesso a diversas coisas quem tem dinheiro. Entendeu? E nesse aspecto, às vezes a pessoa pode até ter dinheiro, mas a resistência, a rispidez da pessoa que está ao lado, de não querer ir, não querer ter isso. Então, eu acho que essa manobra também é muito importante. Até vocês comentaram da quantidade de ingresso vendido em 2, né? Porque sempre isso, a esposa provavelmente comprou para o marido. Então, eu queria que isso realmente fosse uma causa para as pessoas. Eu queria
agregar em valor mesmo. Eu queria que fosse algo para mudar a vida das pessoas. Como eu disse, ele mudou o meu relacionamento numa fala dele no palco. Imagina o que ele pode fazer com pessoas que nunca nem ouviram falar dele. Então, e não só nesse âmbito, né? Tudo que eu faço, ele tem essa questão de agregar. E eu acho, inclusive, que esse networking das pessoas que vão estar reunidas lá é muito válido. É muita gente no mesmo propósito, né? Sim. Tá falando de 1.100 pessoas no mesmo propósito. E nós estamos pegando, além de estar no mesmo propósito, a grande maioria é regional. Então, essa pessoa ela pode virar minha amiga pessoal. Essa pessoa... Então, as pessoas, quando elas vivem em comunidade, ela fica muito mais forte. Ela ganha um certo poder, ela enche o peito de ar e fala... Não sou só eu que estou passando por isso. Nós vamos conseguir. Então, eu acredito realmente que juntos somos mais fortes. Total. Então, eu acredito nessa questão da causa, das coisas terem um fundamento além. Galera, você que vai na palestra, vocês vão encontrar a Yuli lá. Procura lá para tirar uma foto, dar um abraço nela, trocar uma ideia, né, meu? Isso aí. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Eu tô com muita expectativa. A gente está chegando no final aí. Vamos fazer as considerações finais para a Yuli aí? Quer começar, Gladson? Começo. Bom, primeiro agradecer, viu, Yuli? Um prazer, assim, tremendo. A gente sabe que hoje começa aí uma nova amizade aqui, talvez novos projetos juntos, enfim, vamos pensar em muitas coisas aí. Amém. É muito legal quando a gente encontra alguém com o mesmo propósito, né? E depois eu quero saber mais também. A gente pode até marcar um próximo episódio só para entender mais essa parte social sua, que eu acho que é muito legal de falar sobre isso também. Sim. Mas eu acho que esse assunto de maternidade, eu acho que não que seja mais importante ou menos, mas eu acho que na atual situação hoje, eu acho que é algo que está mais gritante na sociedade, porque eu sinto que tem muitas mães gritando em silêncio, né? E você tem um papel importantíssimo para isso, né? E se sinta privilegiada por Deus estar dando esse chamado aí para você. E desejo que você tenha toda a sabedoria dele para que você possa ajudar muitas mães que eu tenho certeza que está precisando, viu? Amém. E é isso. Que Deus te abençoe muito, que você continue nessa pegada, né? Vamos dizer assim. E conte aí com a God para o que a gente puder te ajudar, te apoiar. E tamo junto, é o que você falou, juntos somos mais fortes. Tem uma frase que a gente fala, né, que é de um livro chamado Sou Nós. Ele fala exatamente isso, não existe eu, existe nós, né? Para eu saber quem eu sou, eu preciso saber quem nós somos, né? Sim. Se nós somos uma família, aí eu vou identificar que eu sou o pai da família. Se nós somos sei lá, um ciclo de amizade aqui, eu vou entender que eu sou amigo do Danilo, o Danilo é seu amigo. Então, para eu entender na individualidade quem eu sou, eu primeiro preciso entender quem nós somos. Então, pode contar com a gente, vamos firme e forte nessa causa maravilhosa. Eu acho que muitas mães aí, a gente precisa levar esse vídeo, viu, Ortiz? O Ortiz que é o cara do tráfego aí pra gente levar esse podcast, esse episódio aí para muitas mães, que eu tenho certeza que sensacional. Vai mudar a vida aí de muitas pessoas, né? E assim, eu acho que muitas mães também vão entender que não estão sozinhas, Sim. né? E principalmente o público mãe, para você que está postando algo na internet que você não está vivendo, não faça isso. Só está prejudicando o seu dia a dia, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, mostra como você te exibe, que eu te direi qual é o seu vazio. E na internet tá muito assim, né? Sim. Quanto mais a exibição, geralmente, é mais a falta, né? Então, tô aqui linda, é necessidade de expor. Então, tá vazio. se você está fazendo isso, porque você está colocando a sujeira embaixo do tapete. Uma hora essa conta chega. Né? Então, exponha, como a Yuli deixou bem claro aqui, bota para fora, que quando a gente bota para fora... Trata. É libertador, né? É libertador. Problemas mal resolvidos são problemas futuros. Sim, com certeza. Marcão? Muito bom. Agradecimento especial. Muito bom te conhecer. Obrigado por ter chamado a gente lá pelo Insta. Obrigada por aquele direct. Aquele direct lá foi, acho que, o divisor de águas pra gente decidir entrar em contato com você, né? Você chamou depois no WhatsApp. E foi um prazer enorme ter aquela reunião no escritório, depois vir pra cá, bater esse papo. Eu acho que é isso que agrega para a vida de todos nós, né? Ter pessoas que lutam pelos mesmos propósitos e com valores, com princípios, com amor, com perdão, tudo aquilo que a gente leva com a God. É isso aí. E além de juntos somos mais fortes, eu gosto muito
acho que foi na final do Penta, o Felipão colocou no vestiário, né? Juntos somos mais fortes. Na hora que ele vira, ele fala, unidos somos imbatíveis. Então, não adianta só a gente estar junto, mas se a gente estiver de verdade unido, a gente pode ganhar uma causa aí muito nobre para todos nós e para a sociedade. É isso aí. E o assunto hoje é isso, né? A gente trazer consciência para o casal que essa união entre eles ninguém segura, né? A gente, para encerrar aqui, eu queria depois que a palavra final fosse sua, antes da gente começar, a gente pediu a Deus para nos dar sabedoria aqui, para poder extrair o melhor de você, para que a gente pudesse, através da sua história, impactar muitas vidas. Nosso podcast é Sem Filtro, você viu que a gente não combinou nada, né? Foi aqui, né, na raça aqui, né? Enfim, não teve nada combinado antes. E eu acho que a mensagem que eu queria passar é assim, parabéns pela sua história, parabéns pela sua coragem, por ter essa identidade tão fortalecida, por tudo que você passou, e você colocar aqui o coração, ser verdadeira, transparente. Eu acho que é isso, né? O Gladson colocou muito bem. Às vezes a gente quer mostrar para as pessoas aquilo que a gente não é, e não tem necessidade disso, né? Então, que muitas pessoas se identifiquem com a causa e possa, né, se conectar com você e que você de alguma forma ajude elas, que esse podcast ajude elas, como me ajudou, né? Os pais aqui que estão de plantão assistindo, né, também acho que vale a pena conhecer um pouquinho mais do canal dela, enfim, porque meia hora de conversa que a gente teve na semana passada me trouxe consciência, clareza de algumas coisas que eu estava errando, que eu não tinha consciência. Então, parabéns, obrigado, que você continue firme e forte nessa jornada, não desista, tá? E que a gente possa fazer muitos projetos juntos aí, tá bom? A palavra é toda tua, mais uma vez, obrigado. Eu agradeço imensamente a recepção de vocês. A Bruna, minha assessora, está aqui. E eu comentei com ela na primeira vez que nós nos reunimos. Eu falei assim, Bruna, eu conheci uma galera muito bacana. Eu conheci um pessoal que vive mesmo por uma causa. É uma empresa que nasceu por uma causa. Eles me contaram um pouco da história da God. E a história da God em si, ela foi algo que me motivou muito. E eu dividi tudo isso com ela naquele momento, porque foi algo bem bacana para mim. E se eu puder dar uma última dica para você que está assistindo, fale o que você está sentindo, delegue as tarefas, converse com o seu parceiro, com a sua parceira. As pessoas não têm o poder, infelizmente, seria até legal se nós pudéssemos ter essa dedução, mas às vezes nós criamos algo muito importante na nossa cabeça e ela não tem nem aquela proporção toda de importância, de dificuldade. Quando você fala, quando você conversa, quando você contextualiza, fica muito mais leve, fica muito mais prazeroso. Às vezes nós, mulheres principalmente, deixamos de ter o nosso momento de lazer, o nosso momento de autocuidado, de hobby, e o parceiro continua tendo. O problema é o parceiro que tem o hobby ou você que não estabeleceu que o hobby dele, naquele momento, está te deixando ainda mais sobrecarregada. Depois que eu tive essa conversa, esse estabelecimento no meu relacionamento, tudo ficou muito mais leve. Hoje todo mundo tem o seu momento a sós, o seu hobby, o seu momento com a criança, o seu momento em casal. Mas falem. Falar é o divisor de águas e muda o relacionamento tanto com a sua criança quanto do seu parceiro. Uau, sensacional. Então, ou seja, para fechar aqui, significa que o óbvio tem que ser dito. É ou não é? É isso aí. Porque o óbvio é óbvio só para você. Isso aí, perfeito. Yuli, obrigado, viu? Tamo junto, pessoal. Mais um episódio aí do Sem Filtro. Tamo junto.